무궁화 꽃이 피었습니다. A série Round 6, que estreou no dia 17 de setembro desse ano, já alcançou um sucesso mundial. Então, muito provavelmente, ou você já assistiu a série ou você ainda está assistindo. Round 6 é uma série curta com apenas 9 episódios, que retrata um jogo mortal de pessoas que estão extremamente endividadas. As dívidas dessas pessoas, na realidade, são impossíveis de serem pagas, e por isso elas entram num jogo com o intuito de ganhar algum valor para quitar essas dívidas. Mas o detalhe está no fato de que se a pessoa perder no jogo, ela perde também a vida. Eu não conheço as leis coreanas, eu não sei se as pessoas podem se dispor a um jogo mortal como esse, mas aí surge a dúvida. Você já parou para pensar se o jogo que é retratado na série Round 6 acontecesse aqui no Brasil? Quais os efeitos jurídicos para isso? Os efeitos civis, os efeitos criminais? Você já se questionou se seria possível esse tipo de jogo aqui? Eu vou te mostrar alguns fatos do mundo jurídico caso aquele jogo acontecesse aqui. Essa é a proposta do vídeo de hoje. Então, se você gostou da ideia, já deixa o seu like aqui e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos raciocinar então juridicamente a respeito da série Round 6. Meu nome é Gabriel Pacheco, eu sou advogado trabalhista e logo que saiu a série, vários colegas também advogados já trouxeram alguns questionamentos a respeito dos efeitos jurídicos daquele jogo retratado na série Round 6, caso eles acontecessem aqui no Brasil. Como eu sou advogado trabalhista, eu estou mais próximo da área civil do direito, aquela parte mais voltada para a área contratual, da relação entre as pessoas. Eu posso discutir então perfeitamente os efeitos civis desse tipo de jogo. Já a parte criminal eu vou deixar para uma colega especialista no direito penal para explicar para você os crimes que ela conseguiu identificar caso esse jogo acontecesse aqui no Brasil. Sem atrapalhar a sua experiência com a série, logicamente, mas basicamente ela trata de um jogo no qual vários participantes foram convidados e o participante que saísse desse jogo vitorioso sairia dali bilionário. Porém, aqueles que perdessem ao longo do jogo perderiam a vida. Então é bem simples a lógica do jogo. Se você vai sendo aprovado nas fases, você vai acumulando um valor pela morte dos outros candidatos. Isso significa que cada participante que morre acumula um montante maior de dinheiro que será direcionado para o participante que venceu o jogo. Acontece que o primeiro fato que eu tenho de deixar claro para você é que os participantes são convidados a participarem desse jogo. Se alguém não quiser participar, por favor, eu peço que nos avise imediatamente. Nenhum deles é obrigado a estar ali, todos são convidados de livre e espontânea vontade. E a partir do momento que eles passam a comparar a sua situação fora do jogo, aquela situação de dívida, situação de miséria, eles acabam percebendo que vale a pena arriscar as suas vidas em busca de um valor para quitar todas essas dívidas anteriores. Mas um detalhe importante aqui que traz efeitos civis é que eles são convidados por livre e espontânea vontade para estarem presentes no jogo. Porém, a partir do momento que eles estão lá dentro, aí já não tem mais escolha, eles não podem sair, a não ser que a maioria decida que essa é a melhor escolha. Então logo no primeiro episódio é exposto a eles ali um contrato contendo 3 cláusulas que eles devem respeitar ao longo de todo o jogo. E aqui começa a fundo a nossa discussão jurídica, porque afinal se trata de um contrato. E as cláusulas desse contrato são bem claras. A primeira cláusula diz o seguinte: o jogador não pode parar de jogar. A segunda cláusula diz que quem se recusar a jogar será eliminado. E a terceira cláusula diz que a maioria decide se quer encerrar o jogo ou não. E aí, vamos lá, esse tipo de contrato, ele seria permitido caso esse jogo acontecesse aqui no Brasil? Por que não existem jogos como aquele retratado na série acontecendo aqui no Brasil? Você acha que aqui no Brasil não existiriam pessoas que seriam corajosas o suficiente para se entregarem a esse tipo de jogo? Deixa aqui nos comentários para eu entender qual é a visão da galera a respeito desse assunto. E você teria coragem de entrar nesse jogo se sua vida tivesse um mar de dívidas? Mas vamos deixar essas questões à parte, vamos discutir os efeitos civis desse contrato. A primeira coisa que você tem que ter ciência é o princípio pacta sunt servanda. Eu já até expliquei para você um pouco sobre esse princípio no vídeo que eu falei a respeito da inalterabilidade contratual lesiva no direito do trabalho, e a explicação que eu deixei lá junto com o Dr. Jefferson ficou excelente. Vou deixar o link aqui na descrição para você acessar assim que terminar esse vídeo. Mas basicamente o princípio pacta sunt servanda diz que aquilo que é acordado entre as partes em um contrato deve ser cumprido. Ou seja, as obrigações que foram expostas por meio de um contrato entre as partes envolvidas nesse mesmo contrato se torna lei entre elas. Mas além disso, para que o
contrato tenha validade de acordo com as normas do ordenamento civil brasileiro, ele deve seguir alguns requisitos que eu vou expor para você agora, para você comparar se esse tipo de jogo ou assinatura desse tipo de contrato seria permitido caso acontecesse aqui no Brasil dessa forma. Primeira coisa para se observar em um contrato a respeito da sua validade é em relação às partes que compõem esse contrato. Isso significa que as partes que firmam um negócio jurídico ou um contrato devem ser capazes para dar validade a esse documento. Ou seja, pessoas incapazes, menores de idade, por exemplo, ou aquelas que não têm condições de exprimir a sua própria vontade por qualquer tipo de situação, não são capazes para firmarem um negócio jurídico. Assim, um contrato firmado por essas pessoas seria nulo de pleno direito. Eu não percebi na série nenhuma criança que participou do jogo para ser considerada incapaz, nenhuma pessoa que tem algum tipo de deficiência mental que a incapacite para os atos da vida civil, e nem mesmo o jogador número 1, que parece bem senil, pode ser considerado incapaz. Porque eu já deixo claro para você que a velhice não incapacita ninguém. O que incapacita é a incapacidade de exprimir a sua vontade. E como eu não vi ali nenhuma criança participando do jogo, nem mesmo alguma pessoa incapaz, eu acredito que o primeiro elemento de validade do negócio jurídico está ok. As partes são capazes e elas têm condições de firmar um contrato. Outro requisito do negócio jurídico é o consentimento. Ninguém pode ser obrigado ou coagido a firmar um negócio jurídico, porque isso, logicamente, vicia o negócio jurídico. Isso traz invalidade para o negócio jurídico. As partes que disporam de suas vontades ali num contrato tendem a estar livres de qualquer tipo de embaraço que possa macular o seu consentimento. É fácil perceber ali no jogo que as pessoas elas foram de livre e espontânea vontade de participar do jogo. O senhor tem interesse em participar do jogo? Se quiser participar, peço que o senhor me passe seu nome e data de nascimento, por favor. Mas, logicamente, as pessoas ali não sabiam que quando o contrato diz que a pessoa que se recusar a jogar será eliminada, perderá a sua vida. Eles vão descobrir isso só depois, ao longo dos jogos. Mas então nós poderíamos dizer que o segundo elemento de validade do negócio jurídico, que seria o consentimento, é totalmente cumprido nesse tipo de contrato. Porque as partes, sim, consentiram para estar ali jogando aquele jogo. Então, o primeiro e o segundo elemento de validade do negócio jurídico tá ok por enquanto. Outro requisito de validade do negócio jurídico que eu quero trazer para você é ter um objeto lícito. E é aqui que entra o problema desse tipo de jogo, caso ele acontecesse aqui no Brasil. Isso porque o contrato que é retratado ali na série visa vincular o participante a um tipo de jogo, ou seja, são obrigações recíprocas, onde os organizadores do jogo se obrigam a pagar a quantia ao vencedor e os participantes se obrigam a participar de todas as etapas dos jogos e também respeitar as cláusulas do contrato. Ah, um detalhe, nesse contrato só existem obrigações para os participantes, não tem ali a cláusula dizendo que o vencedor sai de lá com todo o dinheiro. Isso macula um pouco também o negócio jurídico. Mas vamos deixar essa discussão de lado, vamos discutir aqui os elementos de validade do negócio jurídico para ver a possibilidade dele acontecer aqui no Brasil ou não. Então, o objeto do negócio jurídico a ser firmado entre as partes tende a ser lícito para que esse negócio jurídico tenha validade. E como eu disse, é aqui que está o problema. Isso porque o nosso Código Civil ele não autoriza a disposição dos direitos da personalidade de uma forma tão liberal como é apresentada ali. Vou te mostrar aqui rapidamente o que prevê o artigo 11 do nosso Código Civil. Deu para perceber aqui que os direitos da personalidade eles não podem ser limitados de forma voluntária. E além disso, o artigo 13 do Código Civil também é muito claro quando não autoriza a disposição do próprio corpo. E é isso que acontece na série. As pessoas dispõem do seu próprio corpo, até mesmo após saber o que aconteceria caso você perdesse o jogo. Eles dispõem o próprio corpo, eles dispõem da própria vida em busca de dinheiro. Isso não é permitido aqui no Brasil. Ou seja, esse tipo de contrato jamais seria válido caso acontecesse aqui. Também esse jogo ou esse tipo de contrato há muita contrariedade aos bons costumes e eu não preciso nem explicar para você o porquê, né? O resultado, por exemplo, de um mau desempenho de algum participante no jogo causa, logicamente, a perda permanente da integridade física desse participante. Então, sem chance desse tipo de contrato ser válido aqui. Até mesmo o princípio da dignidade da pessoa humana está sendo lesado nesse tipo de contratação. Porque ele expressa simplesmente que aquele que perder no jogo será eliminado, ou seja, será morto. Sua integridade física será eliminada por completo. Enfim, um jogo desse aqui no Brasil traria efeitos civis de ilegalidade por seu contrato contendo cláusulas totalmente antijurídicas. Contudo, com uma análise mais profunda, dá para se perceber vários outros efeitos civis na série, mas eu quis trazer os principais para a invalidade do negócio jurídico, só para você entender se esse jogo poderia acontecer aqui no nosso ordenamento ou não. Mas eu acredito que a curiosidade das pessoas está nos efeitos criminais daquele jogo, até porque é fácil perceber vários tipos penais configurando ali na série. E para isso eu preciso chamar um advogado especialista no direito penal para esclarecer esses efeitos para você. Mas antes, não se esqueça de se inscrever nesse canal para mais conteúdos jurídicos que
possam te interessar, tá? Vamos então para os efeitos criminais. Olá, meu nome é Elisama Oliveira Souza, eu sou advogada, pós-graduanda em Direito Penal e Processo Penal. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre a série Round 6. E se os jogos daquela série acontecessem aqui no Brasil, quais seriam os crimes que eles estariam cometendo, segundo o Código Penal brasileiro? Logo no primeiro episódio, conseguimos identificar o crime de lesão corporal. Ele diz assim, no Código Penal, no artigo 129, que ofender a integridade física de alguém caracteriza-se como lesão corporal e é crime. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Conseguimos identificar esse tipo de agressões no decorrer da série. Entre os jogadores, um brigam com o outro, um passa a faca no outro, eles pegam barras de ferro da cama que eles dormem e agridem os outros. A cena também do metrô, em que 2 jogadores, eles não conseguem virar a carta, ele tem agressões no rosto, onde ele leva vários tapas na cara. E esse tipo de atitude é crime e caracteriza-se como lesão corporal. Também temos, identificando ali na série, o crime de cárcere privado. Ele está previsto no artigo 148 do Código Penal. Diz assim, que privar alguém da sua liberdade de ir e vir é crime. Não importa se é 1 hora, se é 2 horas, se é 5 dias. Não importa o tempo. Privar alguém da sua liberdade é cárcere privado. A pena é de reclusão de 2 anos a 5 anos. Onde conseguimos identificar esse tipo de crime na série? Onde as pessoas, os jogadores, eles entram dentro da van, eles são dopados e eles vão para onde vai acontecer os jogos. Chegando lá, eles não têm a liberdade deles de poder sair dos jogos. Mas tem um momento da série em que eles não são obrigados. Se a maioria votar que querem sair, o jogo é encerrado. Ok, mas e aqueles que querem sair? E aí? Porque o outro não quer sair, ele é obrigado a ficar? O direito de ir e vir, ele é individual do ser humano. Então, aqueles que decidem que querem sair e não conseguem sair, eles estão sendo cometidos por cárcere privado, como foi informado no artigo 148 do Código Penal. Isso é crime. Outro crime também que conseguimos ver aqui é o crime de homicídio. Desde o primeiro episódio conseguimos ver isso, Do primeiro episódio ao último, onde os jogadores que não conseguem passar de fase nos jogos, eles são eliminados, ou seja, eles são mortos. O crime de homicídio está tipificado no artigo 121 do Código Penal, em que diz que matar alguém é crime. Outro tipo de crime que conseguimos identificar aqui na série é o crime de tráfico de órgãos. Ele está tipificado na Lei 9.434 de 97. Nessa lei, ele vai falando assim como que pode ser feita a doação, quando é permitida a retirada do órgão de uma pessoa, da pessoa viva e da pessoa morta. Lá no artigo 14, relata que é crime. O tráfico de órgãos, ele ocorre quando a pessoa retira um órgão do ser humano sem a permissão, sem cumprir os requisitos legais dessa lei e faz a venda deles. Lá na série, onde identificamos isso? Tem um momento da série em que nós vemos que o jogador, ele é médico e as pessoas que fazem os jogos, ela chama esse jogador para que faça a retirada dos órgãos. Ele tira tanto da pessoa quando morta ou quanto viva. Na série mesmo ele relata que ele foi tirar os olhos, foram tirar alguns órgãos e a pessoa ainda se mexia. Ou seja, eles cometeram o crime de tráfico de órgãos, porque eles estavam retirando os órgãos do ser humano para que pudesse fazer a venda deles. Tinham fins lucrativos. Qual que é a pena desse crime? A pena é de reclusão de 8 a 20 anos e multa. A pessoa que retira o órgão para fazer venda, para poder ganhar dinheiro com isso, comete um crime de tráfico de órgãos. Outro crime que conseguimos identificar na série é o crime de ocultação de cadáver. Está tipificado no artigo 211 do Código Penal, que diz assim, destruir, ocultar, subtrair parte do corpo ou ele em todo é crime de ocultação de cadáver. A pena é de reclusão de 1 ano a 3 anos. Onde conseguimos identificar na série esse tipo de crime? Desde o primeiro episódio conseguimos identificar aonde, quando as pessoas elas são mortas, eles mesmos pegam e cremam o corpo e jogam fora. Isso é uma forma de ocultação de cadáver? Sim, eles estão destruindo o corpo e jogando fora. Eles estão ocultando aquele cadáver. Ou seja, ninguém vai achar, eles estão escondendo o corpo e as pessoas não têm notícia mais daquela pessoa. Isso sim configura ocultação de cadáver. É um crime que está tipificado no artigo 211 do Código Penal. Muito bacana, né? Então, se você quer conteúdo jurídico de qualidade, assine o sininho para você ser notificado sempre que houver a publicação de um novo vídeo. Não se esqueça que toda semana, às terças e quintas-feiras, estamos publicando aqui vídeos especialmente para você. Te aguardo então em uma próxima oportunidade. Um abraço e até lá!